Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruna, estou aqui representando o grupo de estudo em equicultura GEQUI. Nós estamos no penúltima noite do nosso ciclo de palestras em comportamento, bem-estar e manejo em equinos com o professor André Sintra. Na próxima semana será na terça-feira o nosso encontro, dia 13/10, e será o nosso último encontro também. Não será na segunda por causa do reagendamento das datas. Agradeço mais uma vez a presença do professor, muito obrigada, e a presença de todos também. Boa noite, André. Muito obrigada pela boa vontade e vou passar a palavra para o senhor. Obrigado. Novamente, pessoal, boa noite a todos. Obrigado a Bruna, a Letícia, a professora Amanda, pelo convite para realmente estar com vocês aqui já na quarta semana da nossa apresentação. Espero que vocês estejam gostando, aproveitando bem e compreendendo alguns conceitos, eu diria, de certa forma, novos que nós estamos colocando do ponto de vista ser humano, mas do ponto de vista cavalo são bem antigos, né? Desde a sua evolução. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome cólica, tá? Eu tenho esse título que eu gosto muito de manejo preventivo da síndrome cólica, esse primeiro título principal, porque a gente vê muitos seminários e palestras sobre cólica, de como tratá-la. E raramente a gente consegue fazer um seminário muito legal sobre manejo preventivo, tá? Eu fiz esse palestra a primeira vez na Unesp de Botucatu, a convite do pessoal do grupo de estudos de lá, que foi muito legal. Depois a gente tem repetido ela em alguns outros lugares e com uma ótima aceitação do pessoal. E aí eu tenho esse outro subtítulo, cólica normal ou comum, porque nós vamos discorrer ao longo da palestra sobre essa grande diferença que existe por aí, tá? Bom, o nosso currículo, a maior parte de vocês já tem visto, né? Mas formado pela USP, professor de diversas disciplinas, desde bem-estar, nutrição, alimentação de equinos, geral, de gatos e cães também, especialista em gestão de empresas e negócios, MBA, especialista em docência do ensino superior, autor dos livros que estamos aqui, O Cavalo, Alimentação Equina, Manual de Gerenciamento Equestre, um DVD sobre pelagem e resenha exterior do cavalo e um software para cálculo de dieta, além de trabalhar com consultorias a diversas empresas, colegas, proprietários de cães e cavalos de todo o Brasil. E ainda sou colunista e escrevo artigos para diversos sites e revistas especializados, tá? Para vocês acompanharem melhor o nosso trabalho, nós temos o nosso Instagram aqui, André G. Sintra, onde a gente coloca vários vídeos, divulga palestras e cursos. O nosso site, andresintra.vet.br, um e-mail para tirar dúvidas e um canal no YouTube, onde essa palestra e outras estão disponíveis para vocês poderem ver e rever quantas vezes quiserem, se acharem que temos algo de bastante interessante para passar para vocês. Bom, o roteiro da nossa apresentação de hoje, vamos falar um pouquinho sobre estresse no cavalo, porque ele é fundamental para o desenrolar de uma síndrome cólica, características particulares do aparelho digestório do cavalo, tanto anatomofuncionais como da dentição e da salivação, que são muito importantes para aliviar a pressão em cima do cavalo, falar um pouquinho sobre a síndrome cólica propriamente dito e o manejo preventivo para prevenir essa síndrome cólica, tá? Então, aí entra a primeira questão que nós colocamos no subtítulo, é cólica normal ou comum, tá? Isso é muito importante da gente diferenciar, gente, porque normal é estado de saúde, normal não é estado de doença, e cólica é um estado de doença. Então, cólica em cavalo é comum, infelizmente. É a enfermidade que mais mata cavalos no mundo. 99% dos quadros de cólicas são por erros de manejo. E quem maneja os cavalos somos nós. Então, nós somos culpados por 99% dos quadros de cólicas do mundo. E nós gostamos de cavalo, somos profissionais do cavalo, ou vamos ser futuros profissionais do cavalo, como grande parte de vocês, porque, acredito, gostam de cavalo. E nós somos culpados da sua maior mortalidade? Tem alguma coisa errada. E uma das coisas erradas começa por um conceito que eu já ouvi por aí também, de que cavalo nasceu para ter cólica. Gente, isso não é correto. Um cavalo não nasceu para ter cólica.
Ora, se cólica mata e ele nasceu para ter cólica, então ele já nasceu morto. Não tem cabimento isso. Tá? Então, existem características anatomofisiológicas, nós vamos discutir hoje aqui, que favorecem a síndrome cólica quando nós, ser humano, erramos o manejo que nossos cavalos evolutivamente têm que ter. E é isso que eu vou procurar detalhar para vocês um pouco mais sobre isso. Tá? Então, para começar também essa questão sobre cólica, é uma pergunta: ração da cólica em cavalo? Isso é uma pergunta extremamente importante, porque eu trabalhando com nutrição de cavalo desde 1995, já se vão aí mais de 25 anos só na nutrição de cavalo, tá? E intensamente também no comportamento nos últimos 20 anos, mas mexendo com cavalo há mais de 40. Todas as vezes, insisto, todas as vezes que tem um quadro de cólica, as pessoas perguntam como é que estava a ração. Foi a ração, você já mudou? Ah, essa ração dá cólica em cavalo. Gente, ração de boa qualidade não dá cólica em cavalo. Ah, como não? O cavalo morreu porque ele comeu muita ração. Ah, porque ele comeu muita ração? E ele botou a patinha hoje na baia e falou: ô tio, tô morrendo de fome, manda 6 quilos hoje que o negócio tá bicho feio aqui. Não, você que colocou ração demais para ele. E se você colocou isso, é erro de manejo. Tá? Então, o mau uso da ração é que causa cólica. Mau uso da ração significa eu não saber usar a ração. Tá? Então, eu estou errado e não o cavalo. Tá? Então, bom uso, mau uso, ração estragada, por exemplo. Por incrível que pareça, essas duas fotos eu tirei numa propriedade onde eu fui chamado para atender eu não faço clínica hoje, né? Já, na verdade, há 20 anos eu não faço clínica, só atendo essa parte de manejo de nutrição e comportamento, mas eu fui chamado nessa propriedade para mediar um trabalho que o proprietário falava que os animais estavam tendo cólica e a culpa era a ração. Eu chego lá, era essa ração que ele estava dando para os cavalos dele, tá? Que são duas propriedades diferentes. Dá uma olhada nisso. Ah, mas a empresa aqui é confiável, a ração veio assim, eu achei que era uma mudança que eles colocaram. Gente, isso aqui está com fungo. Se você abrir um prato de carne, ele tiver esverdeado, com um monte de teinha por cima que é fungo, você vai comer porque você acha que você comprou uma carne de uma empresa boa e então ela é boa, ela estraga. Produto perecível chama-se perecível porque ele estraga. Ele tem um ciclo de vida. E a mesma coisa a ração. Aí outros casos também que a gente pega aqui, ó, o cara vê isso aqui, ó, vai tirando aí, quando você não vê mais ponto verdinho, você pode dar para o cavalo. Não, não pode. Isso daqui você tem uma proliferação de fungo muito elevada que está visual, mas as micelas dos fungos já estão penetrando no resto do saco de ração. Quem garante que isso não vai causar problema do seu cavalo? Aí, para economizar 30, 40, 80 reais, que é o custo de um saco de ração, você vai dar para o seu cavalo e pode ter um quadro de cólica gravíssimo, se ele sobreviver, que vai te custar 1.000, 2.000, 3.000 reais, sei lá o que vai acontecer em um atendimento de cólica. Ah, então dá para os porcos. Coitado dos porcos por comerem uma ração estragada, porque eles podem não ter cólica, mas eles também ficam doentes. Então isso aqui é algo... Viu isso aqui, gente? É lixo. Tá? Então joga fora onde nenhum animal possa ter acesso, porque isso vai trazer problema para o seu cavalo. Assim como uma ração de má qualidade. Observa isso aqui, é uma propriedade de um grande criador, que eu não vou falar a raça nem a região, mas um grande criador que fabricava a ração na propriedade dele. Tá vendo esses negocinhos aqui, ó? Tá? Ninguém nunca na história da humanidade, faz uns 23 anos que eu tirei essa foto, conseguiu adivinhar o que é isso aqui. Tá óbvio que a gente não vai conseguir interagir hoje, então eu já vou adiantar. Tá? O cara tinha a empresa dele próximo de uma fábrica de chocolate. Tá? E eles faziam o envoltório do chocolate, aquela casquinha de biju. O que não servia para casquinha de biju, ele ia lá, pegava rejeito da indústria e misturava na ração e dava para os cavalos. Isso não é comida de cavalo. E olha o quanto ela está suja, essa ração aqui. Então, eu não vou discutir os méritos ou deméritos de uma ração farelada, porque ela tem méritos também, apesar de eu achar que não vale a pena, mas uma ração dessa daqui não existe mérito nenhum, só demérito. Então, uma ração de má qualidade tem uma chance muito grande de causar cólica no cavalo. Uma ração velha, como eu falei, ração tem prazo de validade. 60 dias, 90 dias, depende do fabricante. Pessoalmente, eu gosto de usar ração por no máximo até 15 dias de fabricação. Não que depois disso ela não sirva. Claro, pode servir sim,
bem armazenada, bem acondicionada, bem transportada, tudo direitinho, você abriu, ela está em ordem, está com esse aspecto homogêneo, não tem cheiro ruim, não tem nada, você pode dar para o seu cavalo com bastante segurança. Excesso de ração, já falamos sobre isso, né? Então ele não é aquele dia que ele está com fome que ele vai pedir mais, o quanto foi determinado para ele comer é o que ele tem que comer. Excesso de energia na dieta oriunda da ração normalmente é que pode causar cólica no cavalo. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Assim como de excesso de proteína na dieta também pode causar cólica em cavalo. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, tá? E o manejo errado no fornecimento. Qualquer forma errada de manejo causa cólica. Outra cólica, forma de cólica também muito comum é quando você faz o quartinho de ração junto com as baias e o teu funcionário não tranca o quartinho de ração porque é mais fácil ele ficar entrando e saindo. Aí um cavalo sai de uma baia para passear por qualquer motivo e ele vai entrar no quartinho de ração e comer o saco inteiro de ração. E aí vai ter cólica por causa disso e você pode alegar, mas esse cavalo é guloso. Não, nós trabalhamos errado. Então tenha em mente que a ração não causa cólica em cavalo de per si, porque é importante, porque não adianta, se você não modificar todos esses condições de manejo, entre outras ainda, que podem causar cólica, manejo pode causar cólica, e só culpar a ração, você vai lá, troca de ração, e não mudou mais nada. Você vai ter quadro de cólica depois de um certo tempo de novo. Aí você troca a ração, você vai ter quadro de cólica de novo depois de um momento. Tá? E aí daqui a pouco ele vai trocar de funcionário, vai trocar de tratador, vai trocar de veterinário, inclusive, porque você não resolveu os problemas de cólica dele. Tá? E o problema não estava na ração, estava no manejo ou no mau uso desta ração. Tá? Bom, e essa questão do estresse? Eu não vou me aprofundar no estresse, eu só vou trabalhar na questão do estresse aqui agora, porque ele afeta a saúde do meu cavalo muito drasticamente, inclusive levando a quadro de cólica. Tá? Quando o meu cavalo tem estresse? Tá? Quase sempre no manejo que nós damos para ele. Algumas causas de estresse. Transporte. Você colocou o cavalo no caminhão, ele pode se estressar. Eu já peguei casos de cavalo, 3 horas e meia de viagem, que não é uma viagem tão longa, tá? Num dia que estava quente, levando também a desidratação, o cavalo desceu do caminhão e começou a rolar de cólica. Ele não tinha comido ração. Tá? Então veja que foi de estresse por transporte e desidratação. Superpopulação, manter cavalos desta forma por muito tempo, isso estressa o animal. Na natureza, o cavalo não vive num espaço tão confinado com tantos indivíduos e isso causa estresse. Erros alimentares, o desmame causa estresse. É possível você amenizar essa situação de estresse, não é o tema nosso de hoje. Tá? No próximo sábado, nós vamos estar lá no ciclo internacional de residentes, né? E lá vamos falar justamente sobre manejo e nutrição de potros, abordando um pouquinho essa questão do desmame. Mudanças de manejo, qualquer mudança de manejo. Tirei o cavalo do piquete, coloquei numa baia. Tirei o cavalo de um monte de cavalo nesse piquete, coloquei com outros cavalos nesse piquete. Tudo isso estressa meu animal. Um trabalho muito intenso estressa meu animal. A competição estressa meu animal. Instalações inadequadas estressa meu animal. Manejo inadequado estressa meu animal. Recuperação clínico-cirúrgica causa estresse no meu animal. Então, o que eu tenho que fazer? Amenizar a situação de estresse. Por quê? Só no aparelho digestório. Eu não vou discutir o que o estresse causa genericamente no organismo do animal, mas só no aparelho digestório. Diminui a circulação sanguínea e intestinal, causando anorexia. Diminui a quantidade de enzimas digestivas disponíveis. Eu tenho uma má digestão. Ou seja, meu animal começa a se alimentar, mas não começa a aproveitar o alimento que ele tem, porque ele não tem enzimas. Diminui a vitalidade do trânsito digestivo. Eu não tenho uma boa movimentação peristáltica. Daqui a pouco eu explico por que isso ocorre também. Isso leva a uma proliferação microbiana, aquela disbiose ou dismicrobismo, é a proliferação microbiana maléfica, tá? Que vai causar uma ação predatória com queda da disponibilidade da glicose, que é a energia de disponibilidade imediata, diminuição de aminoácidos, permite ação patogênica por proliferação das Escherichia coli, Salmonella e Clostridium, que vivem ali no aparelho digestório do meu cavalo. Tá? E claro que isso pode levar a quadros de cólica, sem dúvida nenhuma. Tá? Também isso causa, essa hipomobilidade aumenta a incidência de cólicas, aumenta a incidência de úlcera gástrica. A úlcera gástrica também pode aumentar a incidência de cólica, porque o cavalo vai... É um círculo vicioso, isso tem que ser diminuído. Tá?
Você tem evolução das vilosidades intestinais com má digestão e má absorção de nutrientes, ou seja, o cavalo não consegue nem se recuperar de um quadro negativo em que ele está entrando. Você tem uma regressão pancreática com menor produção de enzimas, involução hepática com esteatose, acúmulo de gordura no fígado, perturbações hormonais, onde ocorre aumento da quantidade de corticoides e catecolaminas, que diminui a imunidade e aumenta o catabolismo. Meu animal fica muito mais doente. Tá? E isso afeta, toda essa alteração no sistema nervoso, afeta o cavalo de uma maneira surpreendente. Tá? Hoje se fala muito no segundo cérebro do corpo, tá? Que é o sistema digestório. Tá? O sistema digestório ele tem uma postura, digamos assim, muito independente do sistema nervoso central. Por quê? Porque ele faz a digestão de carboidratos, gorduras e proteínas, mas não só a digestão, mas toda a metabolização, sem um comando do sistema nervoso central. Ora, se eu não tenho comando superior, eu tenho que ter um comando local. Então, esse comando local é que vai definir como o aproveitamento dos nutrientes da alimentação e como vai ser feita a própria digestão, ele vai ser comandado localmente. Então, a saúde do aparelho digestório é fundamental. Tá? Você vai ter a digestão enzimática, microbiana, absorção, transporte e utilização desses nutrientes para poder entrar na corrente sanguínea e aí sim eles cumprirem a sua função. Mas entre o animal ingerir o alimento e ir para a corrente sanguínea ou linfática para ser transportado, isso depende do aparelho digestório. Tá? Lembrando que o cérebro e o sistema digestório se originam da mesma camada germinativa primária, outros órgãos também se originam lá, tá? Inclusive órgãos como o pele que são bastante inervados, certo? Mas nenhum com tanta independência como o sistema digestório. Para se ter uma ideia, o cérebro humano tem cerca de 86 bilhões de neurônios, tá? É bastante, é muito mais do que o sistema digestório, que tem só 100 milhões de neurônios. Mas a ligação entre o aparelho digestório e o cérebro é de apenas 3 mil neurônios. Então é óbvio que esses 100 milhões de neurônios, eles agem de forma muito mais autônoma do que comandado pelo sistema nervoso central. Senão ele ficaria com engarrafamento de informações ali e ele nunca funcionaria de forma coordenada e o suficiente para a sobrevivência de todas as espécies. Tá? Bom, e no aparelho digestório, o que nós temos? Nós temos basicamente 3 tipos de células muito importantes. Você tem as chamadas parácrinas, que são voltadas para a luz, que atuam nas células adjacentes. Essas células, elas absorvem nutrientes e vão nutrir as células laterais. Você tem as células neurócrinas, que vão atuar junto aos nervos da região. E você tem as células endócrinas, que produzem hormônio e tem uma ação à distância no sistema metabólico geral do meu indivíduo. Tá? Você sabia que 80% a 90% da serotonina produzida no organismo é produzida no aparelho digestório? É o chamado hormônio da felicidade, né? Na verdade, ele vai produzir a melatonina, que vai originar a serotonina, que também atua na motilidade intestinal. Opa! Então, além de ser um hormônio da felicidade, além de ser um hormônio que tranquiliza meu animal, desestressa ele estimula a movimentação, a motilidade intestinal. Então, se eu tenho pouca serotonina, eu vou ter menor motilidade. Eu ferrei com a vida do meu animal porque eu ferrei com o seu aparelho digestório. Então, o estresse vai afetar tudo isso daí e tudo isso vai comprometer cada vez mais o estresse do meu indivíduo. Tá? Além disso, que não está diretamente ligado à serotonina, mas é ligado à qualidade das minhas células do aparelho digestório, cerca de 90% da resposta imune sistêmica, ela se origina no aparelho digestório. Então, mesmo um indivíduo, para ficar mais saudável, eu tenho que manter a integridade e a saúde do meu aparelho digestório. E essa saúde é mantida de acordo com os precursores de todas as células e todos os nutrientes que vão disponibilizar para o meu animal. Tá? Outros fatores que podem afetar o aparelho digestório, tá? Anti-inflamatórios, corticoides, antibiótico-terapia que vai matar a microbiota, antibiótico mata bactérias, não apenas as ruins, mas as boas também. Tá? Isso vai aumentar a absorção de radicais livres, vai favorecer infecções, parasitose, absorção de metais pesados, toxina, peptídeos, ainda favorecendo septicemia e tal, que não tem tudo isso a ver com cólica, mas compromete ou favorece quadros de cólica também. Então, manter a saúde do aparelho digestório é fundamental.
Então, digamos assim, a prevenção da síndrome cólica essencial é conhecer o funcionamento do aparelho digestório para manter a saúde dali. Manteve a saúde dali, o resto é consequência. Tá? Bom, então, dentro dessas particularidades, características do aparelho digestório do cavalo, que são o que alguns autores, como eu estudei isso na faculdade, são predisponentes para a cólica, e na verdade são características do cavalo, que, de acordo com a mudança de manejo que eu coloco para o meu cavalo, predispõe ele a ter cólica. Então, o animal ingere o alimento, ele vem para o seu estômago, nós vamos detalhar esse estômago aqui, ó. A ingesta vai passando lentamente, muito lentamente, né? No estômago ela fica parado de 2 a 3 horas, no intestino delgado de 2 a 5 horas. Aqui no estômago de delgado é onde ocorre a digestão essencialmente enzimática, até chegar no seco e cólon, onde eu tenho uma digestão essencialmente microbiana, que pode demorar aí ao redor de 24, 48 horas. Esses tempos de duração da digestão no estômago delgado e intestino grosso, ele é dependente da qualidade do alimento que eu estou disponibilizando para o meu animal. Tá? Depois das 48 horas de fermentação no intestino grosso, vai para o reto e aí sai sob a forma de fezes aquilo que meu cavalo não conseguiu aproveitar. Tá? Então, esse é uma forminha bem simples de você ver o aparelho digestório do cavalo. Tá? Vamos ver mais de perto agora. Características. Tá? Estômago pequeno, tá? O intestino delgado relativamente longo, onde eu tenho uma digestão essencialmente enzimática. Mas, essencialmente por quê? Porque eu tenho microbiota aí sim. 10% da população microbiana do cavalo, ela está localizada no estômago e no intestino delgado. 90% no seco e cólon. Quando vai para o delgado, o intestino delgado, ele é um tubo uma luz muito pequena, ou seja, passa pouco alimento de uma vez, mas ele é muito comprido, podendo chegar a ter 24, 25 metros de comprimento, depende do tamanho do cavalo. Então ele está todo enovelado, tá? E aqui ele é preso por uma membrana chamada epíplon, que mantém ele no lugar. Quando o cavalo come um alimento adequado para as suas necessidades, o alimento passa por aí tranquilamente nas suas 2, 3 horas, sem problema nenhum. Tá? Depois vai para o intestino grosso, onde eu tenho uma digestão microbiana, que vai demorar 24, 48 horas aqui. Eu tenho mais características daqui, daqui a pouco eu volto a falar disso para vocês. Tá? Então aqui você tem as grandes cavidades abdominais do cavalo, os grandes reservatórios do aparelho digestório, que são o seco e colo, com capacidade de até 70%, quase 70% do aparelho digestório. E aqui você tem o reto do cavalo. Tá? Bom, e o que acontece no seco e colo? De certa forma, é a parte mais importante do aparelho digestório do cavalo, porque é onde o alimento fica parado muito mais tempo. Tá? É onde ocorre a digestão do volumoso, que é a base da alimentação do cavalo. E como ocorre essa digestão do volumoso? Na verdade, o cavalo não tem capacidade nenhuma de digerir o volumoso, as fibras dele. Tá? O cavalo mastiga a fibra tem uma digestão enzimática muito leve no intestino delgado e no estômago, e vai para o intestino grosso, aonde a microbiota, bactérias e leveduras vêm e comem, digerem essa celulose, tá? E aí transformam nos nutrientes necessários. Tá? Então aqui está numa animação, tá certo? E aqui nós vamos ver uma videomicrografia eletrônica de uma bactéria digerindo a celulose muito lentamente. Isso demora, como eu falei, 24, 48 horas. Então ela vai, quebra essa celulose, transforma em ácidos graxos voláteis, que vai ser absorvido pelo animal, que vai dar um ambiente mais propício, vai disponibilizar aminoácidos, fósforo, e vai dar saúde tanto para a mucosa do intestino delgado, para as células ali presentes, que eu já comentei com vocês, assim como para nutrientes que o cavalo consegue absorver. Pelo menos 30% da energia que o cavalo utiliza no dia a dia vem desses ácidos graxos voláteis que são disponibilizados por essa microbiota. Sem a microbiota, o cavalo não sobrevive. É ela que dá saúde para a mucosa intestinal, é ela que permite que todas aquelas células fiquem bem nutridas, produzam serotonina, que vai produzir melatonina, estimulem o sistema imunológico, funcionam como barreira competitiva, onde ela impede a proliferação daquelas bactérias das Escherichia coli, das salmonelas, das clostridioses, que estão presentes na mucosa do aparelho, na luz do aparelho digestório do cavalo, mas elas estão quietinhas ali porque essa
frente de batalha aí da microbiota natural, ela impede a proliferação dessas outras bactérias, tá? Só que lembra, o estresse mata essas bactérias. Por isso eu quis falar do estresse no começo. Porque é crucial manter a saúde do meu animal, amenizando o máximo possível o estresse do meu cavalo, porque senão essa microbiota morre e toda a saúde digestiva do meu cavalo fica comprometida. E aí eu tenho um problema bastante grave quando eu estou falando de trabalhar melhor o meu cavalo, evitar o problema da síndrome cólica. Tá? Bom, e aí as particularidades do cavalo começam pela apreensão do alimento. Então o cavalo come, primeiro, cabeça baixa. Isso é fundamental, como nós vamos ressaltar daqui a pouco. Não importa o tamanho do capim, o cavalo come de cabeça baixa e se movimentando. Observa que o potro aqui, ó, ele já deu um passinho aqui, mesmo que o capim não baixe até o final, ele movimenta-se para comer. Faz movimento de cabeça, faz movimento de lábio, faz uma mastigação lenta, tá? E isso é muito importante por características particulares do cavalo, onde ele evoluiu da forma mais eficiente. Tá? E aí, comer de cabeça baixa e pastar promove um desgaste dentário homogêneo do cavalo. Quando eu não permito que meu cavalo pasteje, quando eu não dou um volumoso de qualidade para o meu cavalo que estimula a mastigação, quando eu valorizo demais uma ração concentrada, principalmente as melanciadas, tá? Eu vou ter problemas, entre aspas, suaves, como isso aqui na dentição de um cavalo. Tá? Imagina a dor que esse cavalo não estava sentindo. Tá? Acúmulo de alimento aqui. Tá? Olha a quantidade, o quanto essa pinça vai entrando, já saindo com sangue, isso daqui. Tá? Então, isso não é uma aula de dentição, então eu não vou me aprofundar nisso daqui agora, tá? Mas eu preciso respeitar a natureza do cavalo para que haja um desgaste correto da dentição. O dente do cavalo é chamado ipsodonte, em que ele sai da cavidade óssea durante toda a vida do cavalo. Tá? Então a gente fala que ele cresce, na verdade ele não cresce. Quando o cavalo substitui o dente, ele tem o dente definitivo, é um dente muito grande desse tamanho, onde eu tenho a raiz, mais ou menos isso, eu tenho a coroa clínica, que eu vejo é isso aqui, e eu tenho isso aqui de coroa de reserva. Conforme o cavalo vai mastigando, quanto mais sílica ele mastigar, sílica vem na pastagem natural principalmente, mais esse dente vai se desgastando, ele se desgastando, a coroa de reserva vai sendo consumida, e isso é fisiológico, isso é esperado. Problemas dentários ocorrem quando eu não tenho um desgaste regular da dentição do meu cavalo. Esse desgaste é desejável. Quanto mais o meu cavalo pastar, mais desgaste dos incisivos ele tem. Se ele não tiver um desgaste correto dos incisivos, eu mudar o padrão mastigatório, o que eu mudar na frente, eu estou mudando atrás. Se ele não fizer um movimento em 8, que é o de mastigação dele, ele não tem um desgaste dentário. Se ele não se alimentar adequadamente de volumoso e eu priorizar o concentrado, enquanto o volumoso é macerado no movimento em 8, o concentrado, ele faz esse tipo de movimento para macerar. Eu não tenho o mesmo desgaste dentário. Por isso que eu tenho os problemas odontológicos. E isso compromete não apenas a mastigação, tá? Mas outros problemas. Por exemplo, se eu tenho problema dentário, eu tenho uma perda da eficiência mastigatória. Eu tenho um aumento da granulometria das fibras que vão para o estômago, intestino delgado, intestino grosso. Esse aumento da granulometria faz com que o alimento tenha uma reduzida superfície para ação do suco gástrico. Quanto maior o alimento, a área externa é menor proporcionalmente. Quanto menor o alimento, a área externa proporcional, ela é maior. Então, a ação do suco gástrico, ou seja, das enzimas naquela partícula pequenininha, bem mastigada, ela é muito mais eficiente. Então, eu tenho um processo digestório muito mais eficiente no primeiro momento das enzimas. Mas o mesmo ocorre quando vai para o processo microbiano. Eu tenho uma menor área para fermentação microbiana. Tá? Então, eu tenho uma fermentação deficitária. E muitas vezes você observa nas fezes essas fibras aqui, demonstrando que meu animal pode ter problema dentário, isso compromete a mastigação. E isso leva a obstrução não estrangulativa. Ora, fibras muito grandes que vão para porções, como nós vamos ver daqui a pouco, de espessamento da parede, mas com luz muito pequena, da parede do aparelho digestório,
com luz muito pequena, fazem com que esses pedaços grandes não passem corretamente pelo aparelho digestório do cavalo. Tá? Bom, isso também compromete, eu tenho uma coisa extremamente importante para o processo digestório, que é a salivação. Uma mastigação compromete a salivação, tá? E a saliva ela é fundamental para o processo digestório. A composição da saliva ela é 99% de água, um pouco de muco, mais bicarbonato aqui, que vai ter uma ação tamponante na mucosa do aparelho digestório do cavalo. Para que essa ação tamponante? Porque a primeira barreira química de defesa do aparelho digestório das espécies é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico que atua na mucosa, que atua no estômago, ele é extremamente ácido, obviamente, é um ácido, né? Mas ele também pode lesionar a mucosa. Além de ele funcionar como barreira química para eventualmente organismos agressores externos que estejam dentro do estômago do cavalo, ele pode agredir a mucosa. Para que não haja essa agressão da mucosa, você tem o bicarbonato aqui, que é produzido pela saliva e que vai tamponar, neutralizando essa ação do ácido clorídrico. Isso quando a saliva está sendo produzida na quantidade adequada. Tá? Tem um pouco de ureia e um pouco de fator de crescimento epitelial, que vai estimular a renovação da trama da mucosa gástrica. Tá? Observe que nós não estamos falando de enzima aqui, tá? Porque a amilase salivar é exclusivo dos primatas superiores, principalmente do homem. Praticamente nenhuma espécie animal, mesmo mamíferos, cães, gatos, equinos, bovinos, tem amilase salivar. Tá? Então, a degradação do amido começa no estômago, por ação do suco biliar no início do intestino delgado e por ação do suco pancreático, que também é muito rico em amilases. Tá? Bom, a produção da saliva é dependente do tipo de alimento, do tempo de mastigação. Tá? Por exemplo, a parótida produz de 15 a 25 litros de saliva por dia, estimado por um cavalo de 500 quilos. Tá? A produção média de 20 a 90 ml por minuto, depende do tempo de mastigação e do tipo de alimento, sendo que um cavalo de 500 quilos produz aproximadamente 26 a 31 litros de saliva por dia. Isso fisiologicamente, isso desejável. Tá? Bom, existe um problema muito complicado que compromete a salivação do cavalo, quando você tem uma dor contínua subclínica, agora não exatamente por cólicas, mas por desconfortos, tá? Quando você tem uma excessiva ativação da resposta neuroendócrina, que essa dor subclínica pode ser por desconforto abdominal, pode ser por claudicação, pode ser por vários motivos, isso afeta a produção de saliva. Se eu tenho uma produção de saliva reduzida, eu tenho uma diminuição da ação tamponante. Eu tenho menos produção de bicarbonato, menos neutralização de ácido clorídrico. Tá? Eu tenho menos produção de fator de crescimento epitelial, menos renovação das células da mucosa gástrica, tenho menos teor de umidade da ingesta. Consequentemente, isso pode levar à impactação gastrointestinal. Vejam, a dor que afeta a produção de saliva, podendo levar a quadro de cólica. Tá? Então, muito importante que eu respeite essa questão da salivação do meu cavalo, que começa na mastigação, porque o estímulo de salivação, todas as espécies têm basicamente dois tipos de estímulo, né? Você tem o estímulo físico e o estímulo psicológico. Então, o psicológico é ver a comida, sentir o cheiro da comida, ouvir o barulho do balde, por exemplo, do tratador quando chega de manhã, o cavalo já começa a salivar. Então, esses são os estímulos psicológicos. Tá? E o estímulo físico, que é a mastigação propriamente dito, que ele que vai estimular a produção de saliva. Quanto mais o animal mastiga, mais produção de saliva nós temos. Tá? E aí vem a pergunta para saber se eu quero prevenir melhor a cólica no meu cavalo, o que vai estimular mais a salivação? Ou o feno ou o capim fresco? Tá? E essa é uma pergunta muito interessante. Eu gosto, na verdade, esses cursos online impedem que a gente tenha uma interação com o pessoal que está ouvindo, porque essa é uma discussão muito legal, que a gente acaba demorando uns quase 5, 10 minutos aqui, porque as pessoas, 99% das pessoas, inclusive eu, até há uns 10 anos atrás, ainda era induzido a achar que, bom, o feno é seco, uma das funções da saliva é umedecer o feno, então eu vou produzir mais saliva quanto mais seco for o alimento que eu ingeri. Tá?
Mas isso não é verdade. Vejam vocês que um cavalo com feno à vontade, ele produz mais ou menos, ele realiza mais ou menos 55 a 66 ciclos mastigatórios por minuto. Ou seja, cada vez que ele mastiga é um ciclo, ele dá uma volta em 8, é um ciclo mastigatório. Ele faz isso de 55 a 66 vezes por minuto, o que dá 4.200 ciclos mastigatórios por dia. Quando um cavalo come capim fresco, principalmente o animal de pastejo, esse número quase dobra. Ele vai para 100 ciclos por minuto, mais ou menos 6.000 ciclos por dia. E por que isso é importante? Por dois motivos, tá? Aqui são 4, né? 2 motivos, tá? Primeiro motivo, quanto mais meu cavalo mastigar, quanto mais movimento em 8 ele tiver, mais ele bate um dente no outro, mais ele desgasta o seu dente, mais saudável fica o padrão mastigatório. E aqui nós estamos falando do pastejo, que é melhor, por quê? Porque no pastejo ele pega com os incisivos e já está desgastando ele. Quando o animal come feno, ele não tem um desgaste dos incisivos, podendo levar problemas em molares e pré-molares por alteração no padrão mastigatório, mesmo comendo muito volumoso, porque os incisivos começam a crescer mais e eles começam a desparear. E aí você não tem um desgaste regular. Um desgaste irregular na frente leva a um desgaste irregular dos molares e pré-molares, comprometendo o padrão mastigatório, comprometendo a granulometria, o que nós já citamos lá para trás. Tá? Então, o animal que come um capim muito mais úmido, um capim muito mais fresco, preferencialmente pastagem, opa, já começamos a complicar muita coisa aí, né? Tá? Eu tenho um desgaste mais regular do meu dente. Bom, mas espera aí, eu vou então fazer eu não posso então dar feno para o meu cavalo? Pode, é óbvio. Nós estamos falando que é impossível você criar um cavalo hoje nas condições que nós temos se você não der feno para o cavalo. Tá? Em grande parte das propriedades nós temos que utilizar feno, mas eu tenho que ter consciência que isso vai gerar um desgaste irregular do dente. Então, como é que eu faço isso? Eu ajudo meu cavalo fazendo um exame odontológico nele, pelo menos uma vez por ano, ideal a cada 6 meses. Chame um profissional capacitado que saiba avaliar. Muitos colegas veterinários, ou até eu no caso, consigo observar se tem problema dentário. Tá? Eu não sei consertá-lo. Aí eu falo, chame um dentista. Tá? Mas dá para você diagnosticar. Então aí cada um na sua. Não vou ousar consertar um problema dentário dos cavalos, mas eu consigo dar um diagnóstico de um potencial problema que pode ocorrer. Então, mas você vai falar, mas você tem certeza que o capim estimula mais a mastigação? Por que todo esse ciclo ocorre aqui? Gente, é simples. Tá? É uma conta matemática de nutrição bastante simples. O feno ele tem 10% de água e 90% de matéria seca. Um cavalo de 500 quilos vai comer mais ou menos 8 quilos de feno por dia, mais um tantinho de ração. Tá? Esses 8 quilos de feno equivalem em pastagem aproximadamente 24 quilos. Você demora mais tempo para mastigar 8 quilos ou 24 quilos de comida? É óbvio que 24 quilos. Por isso que a quantidade de ciclo mastigatório ela é muito maior aqui também. Tá? Então, eu tenho que valorizar o alimento mais úmido, porque isso estimula melhor a mastigação. Então, por exemplo, já que eu tenho que dar feno para o meu cavalo, eu vou amenizar essa necessidade do meu cavalo de ter um alimento mais úmido, por exemplo, umedecendo. Isso aqui é uma foto que eu tirei num cliente, onde eu recomendo em todos os meus clientes, olha, você vai dar feno, era um feno de ótima qualidade, como vocês podem ver aqui, deixa ele submerso em água 15 a 30 minutos antes de fornecer. Tá? Não deixa o dia inteiro também, senão ele vai estragar. Tá? E não é deixar com uma mangueirinha, como eu já vi propriedade. Deixa o cara vai lá e fica regando. Não é regar, não. É submergir. Tá? Então, esse cara aqui, por exemplo, comprou uma tina que cabia um fardo de feno. Nem sei porque você vê que quebrou um pouquinho aqui. Mas ele mantinha totalmente úmido. Olha a diferença de coloração. Não é efeito de Photoshop, não. Tá? Mas será que o cavalo valoriza isso? Esse aqui é um cavalo da época de Campinas de uma cliente, foi até minha aluna, ela que filmou para mim, permitindo que eu utilizasse, que esse cavalo só come o feno depois que ele joga dentro da água. Tá? Aí o tratador fala assim, olha, aquele cavalo da senhora é porco, o coxo de água dele está sempre sujo de feno. E o cavalo está falando, trouxa é você que não sabe o que é bom para mim, porque o cavalo está deixando claro o que é bom para ele, que é comer o alimento umedecido. Tá? Então ele pega o alimento aqui, coloca na
água, e assim ele vai comendo e favorecendo a alimentação dele. Tá? Assim como nessa questão da apreensão, mastigação e salivação, tá? Esse cavalo aqui, por exemplo, está comendo ração e tem esse barra de ferro aqui. Não sei se vocês sabem para que serve essa barra de ferro. Novamente, o curso online impede essa interação, então eu já vou responder. Esse cavalo tem o hábito, como muitos cavalos, de mexer a cabeça e comer a ração, joga essa ração no chão e depois ele come a ração no chão. Aí o tratador fala, esse cavalo é porco. Olha só o que ele faz. Toda hora ele joga essa ração no chão e vai comer ração suja. Aí eu tenho que colocar essa barra de ferro para que ele não faça mais isso. A questão aqui está errada. Eu não tenho que chamar o cavalo de porco, eu tenho que entender por que esse cavalo faz isso. Dá uma olhada como é que o cavalo come na natureza. Não é de cabeça baixa? Tá? Ora, se na natureza ele come de cabeça baixa, isso tem que ter uma funcionalidade e evolutivamente ele fez. A natureza fez isso ser mais funcional. Quando o cavalo baixa a cabeça, ele aumenta a irrigação sanguínea das glândulas salivares, aumentando a produção de saliva. Então, o cavalo que come jogando a comida no chão, dá uma olhada, essa aqui é uma égua nossa, que mesmo com o coxo baixo, ela bota a comida para fora para comer o mais baixo possível. É a natureza falando, eu estou fazendo o que evolutivamente eu nasci para fazer. Tá? Aqui você vê que nem todos os cavalos comem assim. Essa égua, essa daqui, já prefere comer com a cabeça mais levantada. Tá? Infelizmente, alguns cavalos nem sempre são tão evolutivos assim. Tá? Enquanto outros cavalos... Baixa a cabeça para comer, filha, só para eu mostrar para os alunos. Isso, obrigado. Tá? Então, outros cavalos já vão comer no chão, que evolutivamente é muito melhor. Promove o momento da irrigação sanguínea, promove mais salivação, promove um bom início de processo digestório. Então, quanto mais eu estimular a mastigação e a salivação do meu cavalo, melhora o início da saúde do processo digestório e melhora muito a saúde digestiva do meu animal. Tá? Então, se eu vou dar ração, vou dar feno para o meu cavalo encocheirado, ou o cavalo no piquete, no chão. Tá? Esse aqui é uma foto que a Cláudia Lechonski postou num grupo há muitos anos atrás, que ela viu na Europa o pessoal colocando do lado de fora da baia. Claro que isso tem que ser com cavalos muito calmos, com gente muito tranquila manuseando, porque se o cavalo assustar, isso pode ser um problema. Se você não quer ter essa preocupação, pode fazer. Essa aqui é do professor Aldo, da Clínica Export da Hípica de Campinas, em que ele introduziu essa manuseio aqui dos cavalos, limpa um pouco o chão, coloca num canto aqui. Ah, mas meu cavalo espalha muito esse feno aqui. Simples, pessoal. Coloca um anteparo no canto da baia, que o cavalo vai enfiar a cabeça aqui e diminui o desperdício dele. Aqui nessa foto de fundo, que está com marca d'água, é aproveitamento de um coxo de bovino, que muito mais adequadamente é na altura do chão. Tá? E aqui um coxo bastante simples, bem barato de fazer, que você vai em ferro velho, compra esses tambores aqui, lava bem ele, veja bem qual a origem dele para não ser nenhum produto tóxico para os animais, e eu usava como feno para os meus cavalos para evitar desperdício. Tá? O que não deve se fazer, o que muita gente faz, que é manjedoura. Muita gente faz, inclusive, em cima do coxo, assim o cavalo não desperdiça. Comeu de cabeça levantada, ele vai aspirar, pode ter problema de enfisema pulmonar, obstrução de canal nasolacrimal, e nós já vimos o comprometimento da saúde digestiva, porque ele saliva muito pouco, ou saliva menos. Tá? Então, muita gente também usa as redinhas de feno. Tá? Problema da redinha de feno, colocou alto. Ah, por que coloca alto? Porque se colocar baixo, o cavalo pode bater a pata. Então, se for usar, isso aqui tem que ser evitado. Se for usar a redinha, coloca numa meia altura. Mas observa que a posição de cabeça não é a mesma do que se eu tiver um cavalo comendo no chão. Essa aqui foi uma foto que a professora Denise Leme, da Federal de Santa Catarina, mandou para a gente. Ela usou numa palestra, a autorização dela me permitiu usar, que eu achei muito legal para dar capim sem picar, que ele sempre deve ser dado sem picar, para cavalo de baia. Então você pega, amarra ele pelo talho e põe para baixo, essa parte é a mais tenra, então o cavalo vai comer primeiro essa parte aqui de cabeça baixa. Tá? Então ele vai mastigar um capim fresco, vai comer as pontas que são mais gostosas, vai se alimentar melhor, e aqui, nessa parte aqui para cima, dificilmente ele vai comer para cá, porque já não está com uma saúde não é um alimento de muito boa qualidade. Tá? Então, o que eu vou fazer? Dá na altura do chão. Essa foto eu acho muito legal, porque é um dos raros proprietários que eu vi se preocupar com a altura do coxo. Esse aqui é do Ara das Mangueiras, a foto foi a Rosita, né, aqui em região de Itapira, criador de
cavalo lusitano, né? Em que ela mandou para mim, e que ela fez o comedouro dos cavalos de ração também na altura do chão. Tem outros aras, como do amigo Ricardo Bacelar também, que ele aproveitou a instalação de gado de leite e é na altura do chão também. Tá? Então, aqui os nossos cavalos comendo feno e capim na altura do chão, aqui direto, sem encoxo nenhum. E a única vez que eu me permito colocar redinha de feno é em evento. Tá? Você vai para um evento, em casa eu acho besteira usar redinha de feno. Tá? Eu tenho umas redinhas de feno aqui, eu tenho umas 6 ou 7, eu nunca usei, porque raramente eu ia para evento e preferia sempre colocar no chão. Mas se não tiver lugar aqui numa prova do quarto de milha em Avaré, então pelo menos os cavalos comem de cabeça mais baixa, o desperdício é menor. Mas isso é por pouco tempo, né? Então tem que ser numa altura muito boa, tá? Então, o que afeta a mastigação e produção de saliva? Então, fibras longas, a restrição de fibras longas. O que é fibra longa? Pelo menos 10 ou 20 centímetros. Então, pegar um capim e picá-lo é a pior coisa que você pode fazer, porque isso não estimula a mastigação, isso não estimula a salivação. Isso é bom para gado, isso é péssimo para cavalo. Todas as folhas aqui tinham que estar no mínimo com esse tamanho aqui, tá? Isso vai, como eu falei, diminuir o tempo de mastigação, diminui a produção de saliva. Além disso, valorizar a ração concentrada, tá? A ração concentrada não estimula uma mastigação, não estimula uma salivação e muda a forma do animal se alimentar. Isso eu comentei com vocês. Então, ao invés de ele fazer a movimentação em 8 para fazer a mastigação, que é a normal, ele vai fazer esse tipo de movimento, tá? E isso muda o desgaste dentário, isso vai causar problema de mastigação, causa problema de desgaste, consequentemente com problema de salivação. E isso vai causar cólica nos nossos cavalos, tá? Manejo. Então, em animais confinados, eu tenho que tomar muito cuidado, porque normalmente a gente limita o acesso à fibra longa. Tá? Ele tem perda de função dos incisivos, que se tornam mais longos, como nós já comentamos, tem modificação desse padrão mastigatório, como nós já comentamos, levando a um desgaste anormal de dente. Se isso é algo recorrente na sua propriedade, então você tem que ter periodicamente, como eu falei, pelo menos a cada 6 meses, tá? Você tem que ter um veterinário que faça o diagnóstico odontológico. Para os que são veterinários e estão ouvindo a gente, para os alunos que estão ouvindo a gente, entre na sua rotina de anamnese, não importa a sua especialidade, entre na rotina de anamnese e examinar a boca de um cavalo. Eu fui chamado para Cláudio, porque meu cavalo está claudicando. Olha a boca dele. Você tem que examinar um cavalo como um todo, porque ele não vai melhorar se ele tiver um problema dentário. Você pode ter certeza que isso afeta também a claudicação. É uma história muito longa, mas nós já tivemos problema com um cavalo de cliente que claudicava por problema dentário. Mas a história é outra. Tá? Também é muito importante fazer uma avaliação das fezes. Eu sempre brinco dizendo que um bom veterinário tem que saber andar na merda. Tá? No seguinte sentido, é rotina. Você vai analisar um cavalo, uma das primeiras coisas que eu sempre faço, eu vou procurar as fezes desse animal. Preferencialmente fezes recém-feitas, porque elas têm que ser síbalas bem feitas, que são essas bolotinhas aqui, tem que ser lisas, tem que ser úmidas, tem que ter um cheiro característico, gosto eu não sei, nem quero saber, tá? Mas deve ter algum gosto característico, mas isso não faz parte da nossa rotina, tá? Mas eu tenho que ter essas síbalas bem formadas. O que eu não posso ter? Grãos inteiros nessas síbalas. Grãos inteiros aqui indicam ou que eu tenho excesso de grãos na ração, tá? Ou que eu tenho um problema de mastigação. E aqui é o extremo oposto, olha o tamanho dessas fibras aqui, indicando um péssimo padrão mastigatório, que pode ser também decorrente de uma má mastigação, a imensa maioria das vezes, mas também pode ser decorrente de um péssimo qualidade do feno. Fenos muito fibrosos, aliados a uma má mastigação, levam a esse tipo de fezes aqui, que consequentemente vai desembocar em quadros de cólicas. Tá? Então, observar as fezes do animal é fundamental para se saber a saúde do mesmo. Tá? Bom, mais algumas características particulares do cavalo. Voltamos agora para o estômago. Primeira característica é o cárdia, que é uma válvula que existe entre a saída do esôfago e a entrada do estômago. O cárdia todos os animais têm, mas eles são mais ou menos involuídos. Por exemplo, em ruminantes ele é totalmente involuído, ou seja, ele não funciona. O cárdia é uma válvula que impede que o alimento saia do estômago e volte para a boca. Ora, ruminantes fazem ruminação, que é voltar o alimento do rumen para a boca para uma nova mastigação. Então não existe o cárdia.
Tá? Cães e gatos têm um cárdia parcialmente evoluído, mas eles conseguem regurgitar um alimento, eles conseguem vomitar. Equinos têm um cárdia extremamente evoluído, muito rígido, que é impossível o alimento no estômago voltar para a boca do cavalo. Ou seja, cavalos não podem vomitar, cavalos não podem arrotar. Então só existe uma rota de saída do alimento que entrou e caiu no estômago, ele tem que sair por trás. Se você falar assim, eu vi um cavalo vomitar, foi pouco antes dele morrer, então. Ou, o que é mais provável, se o cavalo está vivo até hoje, que tenha sido um refluxo esofágico. Tá? Então, apenas do esôfago o alimento ficou parado aqui, por qualquer motivo, e voltou para a boca. Mas um cavalo não pode vomitar, um cavalo não pode arrotar. Tá? Porque o cardio impede isso daí. Então, aliado a isso, você tem um estômago com uma relativa pequena capacidade volumétrica, apenas 8 a 9% da capacidade total do aparelho digestivo, o que dá de 12 a 18 litros de capacidade volumétrica, que inclui desde alimento, com todos os sucos gástricos, com todos os processos que existem no estômago do meu cavalo, e isso implica que eu tenho que dar uma quantidade pequena de alimento para o meu cavalo por vez, principalmente quando eu falo de ração. Por que de ração? Porque o volumoso, como ele tem fibra longa, tá? Dado da forma correta, a fibra estimula o movimento peristáltico, então ele vai comendo, com uma fibra de qualidade, e o alimento passa tranquilamente do estômago para o intestino delgado, chegando até o intestino grosso. A ração não tem fibra longa, a fibra que existe nela é totalmente triturada. Tá? Então essa fibra não vai estimular o movimento peristáltico de forma adequada, então o alimento vai ficar parado aqui de 1h30 até 3 horas, 2 horas em geral, para sofrer o processo enzimático. Tá? E se eu der uma quantidade muito grande, muito alimento aqui, lembre-se que eu falei que eu tenho uma pequena porção da microbiota aqui, que pode fermentar esse alimento, se eu tenho aqui presente principalmente lactobacilos, tá? Que vão fermentar o alimento se tiver uma oportunidade do alimento parado por muito tempo. E aí eu tenho um quadro de cólica gástrica gasosa, que vai ferrar com o meu animal. Tá? Então, eu tenho que trabalhar com um limite de ração por refeição para o meu cavalo. Eu costumo trabalhar como margem de segurança 400 gramas de ração para cada 100 quilos de cavalo para cada refeição. Então, um cavalo de 500 quilos pode comer até 2 quilos de ração por refeição, que com uma ração de boa qualidade eu não vou ter problema de cólica. Tá? Então, aí que eu afirmo para vocês, a ração não causa cólica, porque eu trabalho com manejo adequado. Tá? Então, se eu precisar dar 6 quilos de ração para o meu cavalo, eu divido em 3 refeições por dia. Dica, eu nunca dei mais do que 5 quilos de ração para nenhum cavalo. Tá? Não há essa necessidade. Se você falar, mas meu cavalo não está respondendo bem, reveja as condições nutricionais do seu cavalo, ou a ração está errada, ou a suplementação está errada, porque não há necessidade de você trabalhar com mais do que isso. Mesmo para minhas éguas bretãs de cria, que produziam 30 e tantos litros de leite por dia, eu dava no máximo 5 quilos de ração. Ok? Bom, sai do estômago, o alimento vem para o intestino delgado, tá? Como eu já falei, ele é um tubo muito fino, bastante enovelado, tá? Aqui continua ocorrendo a digestão enzimática, ele tem uma capacidade de 30% do total do volume do aparelho digestório, mais ou menos 64 litros. O alimento fica transitando nessa porção aqui cerca de 1h30 até 4 horas, o alimento de boa qualidade, para sofrer todo esse processo digestório. O seco do intestino delgado vem para o intestino grosso, tá? Para o seco inicialmente, tá? Depois para o cólon. Então você tem o seco aqui, uma expansão, tá? Do aparelho digestório, onde o alimento entre seco e cólon, capacidade de 60 e poucos % do total, algo ao redor de 140, 150 litros, o alimento vai ficar parado aqui para fazer essa digestão enzimática, microbiana, fermentativa de 24 a 48 horas. Mas o problema não é esse, porque no rumen, que é uma capacidade volumétrica muito grande, o alimento fica parado esse mesmo tempo, mas o rumen não tem o que existe no seco e cólon do cavalo, que são essas porções, as flexuras aqui, que são estreitamentos e espessamento da parede do aparelho digestório. Então, esse espessamento aqui impede que esse seco ele se abra para passar um alimento aqui. Então, ele é fechado aqui, ele não faz isso, porque esse espessamento impede, e aqui você tem uma diminuição da luz.
Então, só um alimento muito bem digerido, muito bem triturado, ele sai do seco e vai para o cólon, assim como as demais flexuras, até chegar no reto aqui e poder ser expelido como fezes. Então, um alimento de boa qualidade, ele vai passar tranquilamente, vai sofrer todo o processo digestório sem problema nenhum. Mas um alimento grosseiro, um alimento mal mastigado, um alimento de péssima qualidade, pode comprometer toda essa integridade aqui, e aí sim favorecer os quadros de cólica. São essas características anatomofisiológicas que permitiu que o cavalo evoluísse da forma mais eficiente, que muitos dizem que o cavalo nasceu para ter cólica. Ora, se ele tivesse nascido para ter cólica, ele não teria sobrevivido nos últimos 55 milhões de anos desta forma que ele achou mais eficiente. Tá? Então, o que eu tenho que tomar cuidado foi com relação, já foi falado, com a saúde da microbiota, tá? Porque o desmicrobismo ou desbiose causa diversas alterações no aparelho digestório do cavalo, levando a quadros de laminite, as cólicas, que é o que nós estamos abordando hoje, mas podem causar cardiopatias, hepatopatias e insuficiência renal nos animais, além de diarreia e desidratação. Então, o que causa essa desbiose? O estresse e todas as suas causas que nós citamos lá anteriormente. O transporte, a competição, um pós-operatório, excesso de proteína e amido, a falta de celulose, nós não citamos anteriormente. Por que a falta de celulose causa desbiose? Porque a celulose é o alimento das bactérias benéficas. Se eu não tenho comida, elas não se proliferam. Tá? Distribuição irregular de refeição. O cavalo evoluiu se alimentando de 13 a 16 horas por dia, e aí nós restringimos essa alimentação. Quanto mais a gente restringir, mais mortalidade de bactérias nós temos. Existe uma estimativa do Freip, que ele cita no livro dele, da alimentação dos equinos, que haja uma renovação das bactérias benéficas de até 100 vezes por dia no cavalo. Então, a meia-vida é muito curta dessas bactérias, dessas leveduras, então eles vão estar constantemente sendo alimentados para poderem se proliferar. Então, quanto mais eu espaçar as refeições, mais eu comprometo a integridade dessa microbiota. Desidratação mata essa microbiota, alteração do pH digestivo, alteração na temperatura interna e, como nós já citamos, a antibiótico-terapia. Tá? Bom, então a síndrome cólica é a enfermidade que mais mata cavalos no mundo, não custa reforçar isso daí. Segundo levantamentos, no mundo só morre, a única coisa que é a maior causa de mortalidade em cavalo é velhice e de doenças é cólica. Tá? Então, basta eu prevenir. Eu gosto muito desse quadrinho aqui do Voltaire, do Roger Voltaire, que é de um livro francês, foi publicado em 94, em que ele resume todas as causas de cólica por erros de manejo, ou seja, 99% das cólicas estão resumidas nesse quadrinho aqui. Então vamos destrinchar ele rapidamente. Né? Então, as cólicas gástricas. O que causa cólica gástrica? Água. Opa, como assim? Eu não posso dar água para o cavalo? Não só pode como deve, mas se meu cavalo beber água muito rápido, tá? Então ele chega cansado, eu não dei água para ele competir, ele está lá, eu boto ele no coxo d'água assim, o cavalo mete a beber lá e toma muito rapidamente, pode ter cólica. Se ele tomar água muito fria, pode ter cólica. Se ele tomar só de vez em quando, pode ter cólica. Se ele tomar só de vez em nunca, pode ter cólica. Então, água, nós já falamos em palestras anteriores, sempre fresca, limpa, à vontade. Tá? Cólicas gástricas por erros no fornecimento do concentrado. Que tipo de erros? Muito concentrado, quando o cavalo come muito rápido, quando o concentrado tem alto teor de amido e ele fermenta muito rapidamente. Então, tomar muito cuidado com isso. Modifique o manejo se seu cavalo tem esse tipo de hábito. Se você dá muito por refeição, dê menos. Se ele come muito rápido, faça mais parcelamentos durante o dia para que ele coma mais, aprenda a comer mais devagar. Isso é um erro, é um manejo comportamental. Cavalo que come muito rápido, normalmente é porque ele teve uma vida muito competitiva. Você tem que mostrar para ele que ele pode comer devagar, isso não vai ser problema para ele. Tá? E se você trabalha com uma ação que fermenta muito rapidamente, obviamente tem que rever esse tipo de manejo. Cólicas intestinais que alteram a microbiota, por desmicrobismo ou desbiose. Quando você trabalha com palhas muito secas em que nem a microbiota consegue digerir. Alimento de microbiota é celulose e é a hemicelulose. Lignina, que é essa parte de palha seca, as bactérias, leveduras não conseguem quebrar isso daí. Tá?
As chamadas leguminosas meteorizantes, como a alfafa. A alfafa é maravilhoso para matar microbiota. Ah, eu não posso dar alfafa para cavalo? Pode, com restrições, porque pode comprometer a saúde do animal. Quando eu tenho muito estresse e muita dor, isso aí vai matar a microbiota. Quando eu faço antibiótico terapia, principalmente tetraciclina, quando eu tenho alteração brusca na dieta, quando tem falta de fibra, refeições com um volume muito, muito grande que a microbiota não consegue aproveitar, quando eu tenho excesso de amido cru, quando eu tenho excesso de proteína. Tudo isso causando cólica no meu cavalo. E, por fim, as cólicas intestinais por obstrução, excesso de forragem ligninosa. Citei há pouco quando eu falei das flexuras do intestino grosso. Ingestão de terra, madeira, borracha, etc. A pergunta é, por que meu cavalo tem esse hábito, antigamente a gente chamava de pica, né? Que é a ingestão de ingredientes que não são naturais na alimentação do cavalo. Isso é um problema comportamental, tem que ser evitado. A má mastigação causada por um desgaste dentário irregular. Tudo isso leva a cólicas intestinais por obstrução. Tá? Então, para continuar nos meus filminhos, tem esse filminho aqui também, em que mostra uma animaçãozinha de cólicas. O alimento vem vindo aqui, pronto, não conseguiu passar por uma curvatura do delgado, eu tenho uma cólica obstrutiva de delgado, tá? Aí, de repente, ele pode passar outro tipo de alimento, sei o que lá, tal, vai para outras porções, eu posso ter uma torção gástrica. Normalmente, essas torções podem ser causadas por estresse e por dor, e muitas vezes podem ser causadas por alimentos muito fibrosos que aumentam o movimento peristáltico, tá? Então, aqui tenho passando uma alça dentro da outra. Aí você chega no torção de sacro e cólon, também, muitas vezes por fibras muito ligninosas, exercício intenso, estresse, estímulo muito constante de dor, pode levar isso aqui também, tá? Então, algumas causas de cólicas aí, só para a gente poder ter uma ideia. Tudo isso evitável, respeitando o quê? A natureza do cavalo, tá? Buscando o quê? O equilíbrio físico-mental do cavalo. O equilíbrio físico é a matemática da nutrição. Respeitar no mínimo 50% de volumoso, no máximo 50% de concentrado, respeitar um mínimo de 1,3% por 1,4% do peso vivo do animal em volumoso, tá? No máximo 1% do peso vivo do cavalo deconcentrado, parcelar as refeições ao longo do dia de concentrado, principalmente ao longo da noite também a de volumoso, tá? E essa natureza, como nós falamos em palestras anteriores, vem da evolução do cavalo. Então, desde o seu ancestral, do primeiro ancestral de 55 milhões de anos atrás, do Iracotério no período Eoceno, passando pelo Propanautério, Mesoípus, 35 milhões de anos, o Paraípus, quando ele foi o primeiro equino, ou, na verdade, ancestral do equino, a ingerir pastagem de cabeça baixa, mas já se passaram 25 milhões de anos. No Plioípus, 5 milhões de anos, Onoipídium, 2 milhões, os primeiros ecos há 1 bilhão de anos atrás. Tudo isso evolutivamente me dá os 4 preceitos que norteiam o comportamento do cavalo, e esse comportamento, quando respeitado, ajuda a prevenir a síndrome cólica. O animal é presa, um bom tratador, nós vamos falar mais isso semana que vem, na palestra sobre a importância da qualificação da mão de obra, tá? Ele vai entender que o cavalo é uma presa, um animal de fuga, e não vai causar mais estresse no cavalo. Ele sabendo que o animal de fuga, ele precisa ser solto, precisa caminhar 2 a 3 horas por dia. Ele sabe que ele precisa de companhia de outros cavalos, senão ele não repousa, tá? Senão ele não desestressa. E sabe que a alimentação dele tem que ser baseada em volumoso de fibra longa, para ter um bom padrão mastigatório. Esses 4 preceitos norteiam também a prevenção da síndrome cólica no meu cavalo, tá? Então, já falamos desse ditado outra vez, mas eu reforço aqui por quê? Ora, lembra da segunda pergunta que eu coloquei, que eu respondi no comecinho da nossa apresentação? Cavalos nasceram para ter cólica? Olha o que o Mills e Keyes falam, revendo, ó. Sempre presa, fugindo de predadores, adquiriu hábitos e evoluções anatomofisiológicas, ou seja, todas as características que eu citei, de dentição, de comer de cabeça baixa, beber bastante água, pastejar aqui, desgaste dentário, que lhe permitiram sobreviver e evoluir
com eficiência. Então, o cavalo é o que é hoje, porque foi a forma mais eficiente que ele encontrou na natureza para sobreviver. E se nós gostamos de cavalo, nós temos que respeitar isso e, assim, eliminar os quadros de cólica em nossa propriedade ou naquelas propriedades em que a gente atende. Tá? Então, procurar instalações adequadas. A adequada é aqui, ó. Sombra, bastante comida, companhia de seus pares. Maravilhoso, tem bastante água aqui, muito tranquilo. Ah, mas eu tenho que confinar meu cavalo. Legal, confina. Às vezes é impossível você não confinar isso. Permita, olha aqui, ó. Esse aqui, tá? É esse cavalinho aqui, ó. Esse aqui é esse aqui. 2 garanhões interagindo, tá? Entre si aqui e ficam tranquilos. Essa aqui é a propriedade de um amigo do Aras V8 aqui de Amparo. Ele só tem essas 2 baias fechadas aqui, o resto são baias mais abertas. E ainda as 2 baias fechadas dele são bem abertas. Esses cavalos são soltos todos os dias. Tá? Então, se eu não posso ter uma instalação ideal de manter o cavalo 24 horas por dia solto, vou ter que mantê-lo aqui. Procura condições que amenizem a situação do estresse. Aqui ele não se sente isolado. Se eu soltá-lo, ele não se sente confinado. Se eu valorizar o volumoso, eu consigo respeitar a condição de padrão mastigatório dele, e com bom treinamento de funcionário, eu consigo ter alguém que entenda essas necessidades do meu cavalo. Tem instalações adequadas para soltar meu cavalo todos os dias. Aí o cara fala, eu não solto meu cavalo, porque é isso aqui, ó. Ele fica correndo o dia inteiro, ele tem um desgaste energético. Na verdade, o cavalo, por mais que ele corra aqui o dia inteiro, tá? Se ele tem um bom manejo, que ele é solto todo dia, primeiro, normalmente ele não vai correr o dia inteiro. Segundo, mesmo que ele corra o dia inteiro aqui, tá, o tempo que ele fica solto, ele vai estar relaxando tanto a mente dele e funcionar com uma simbiose tão perfeita com a microbiota dele aqui, que ele vai se desgastar menos do que um cavalo que fica plenamente confinado e nunca vê o redondel. Tá? Lembre-se, soltar é exercício mental, trabalhar é exercício físico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Boas instalações e mais simples. Essa aqui eram 2 éguas nossas, éguas bretãs, ficavam aqui nesse centro hípico aqui na minha cidade. Então, todas baias bem arejadas, permite controle, visualização, espaço muito bom, e todos os animais aqui eram soltos todos os dias, pelo menos 3 horas. Aliás, são soltos, porque esse centro hípico ainda existe. Isso aqui é uma opção que eu achei legal, dessas baias pré-moldadas, comum na Europa, mas quando eu peguei essa foto, eles estavam trazendo elas para o Brasil. Eu achei bastante interessante. Tá? Alimentos adequados, ou seja, valorizar a pastagem, se não puder pastagem, valorizar um bom manejo de capineira, que pode ser das gramas bermudas, como Tifton Coast-Cross. Se for das gramas de capim elefante, trabalhar na altura certa. O que eu tenho que evitar? As capineiras velhas, e isso aqui não pode ser dado picado. Então, se eu vou trabalhar com capineira de capim elefante, vou ter que trabalhar numa altura média aí de acima de 1,60 m, abaixo de 2,30 m. Por que acima de 1,60 m? Porque muito novinha assim, ela tem pouca fibra e dá diarreia no meu cavalo. Inclusive pode até dar cólica, porque se eu cortar, demorar para dar, ela fermenta com muita facilidade. Lembre-se sempre, quem tem, cuida. Quem tem, dá um jeito de cuidar do seu bicho. Tá? Então aquele cara que fala, eu não consigo porque eu não tenho uma caminhonete, é porque não tem imaginação e não tem vontade de cuidar do seu cavalo. Tá? Então, procurar o alimento mais adequado. Se eu só tenho feno, umedeça o feno. Tá? Se eu for trabalhar com leguminosas, trabalhe com restrições. A alfafa, ela é complemento na alimentação, não deve ser a única forma de trabalhar com os animais. Não posso dar feno muito seco. Eu tenho que trabalhar com feno no ponto certo de corte. Tem feno que, quando é cortado muito velho, o cavalo não come, ou tem quadro de cólica. Observar o ponto de fenação, se ele foi fenado seco demais ou úmido demais. Seco demais, muita lignina, causa cólica. Úmido demais, ele vai permitir a proliferação de fungos, a fermentação vai dar cólica. O local de armazenamento, não pode pegar muito sol, não pode pegar chuva, tem que ser bem ventilado para preservar as características boas desse feno. Tá? Feno em cubos e feno peletizado, utilizar com restrições, porque eles são fenos cuja fibra longa não existe em quantidade adequada para o cavalo. Por um curto espaço de tempo, 3, 4, 5 dias, eu posso até administrar para o meu cavalo, se eu for para uma prova, se for para uma competição, porque eles são muito mais fáceis de serem levados.
Mas lembre-se que a microbiota ela é adaptada a cada tipo de alimento e forma de apresentação diferente. Se seu cavalo não come isso daqui na fazenda, não leve ele para uma prova comendo e para ele começar a comer isso aqui lá, porque senão ele vai ter problema e pode ser inclusive de cólicas. Tá? Então, se você vai levar isso aqui para ele numa competição, pelo menos uma semana antes, o ideal é 2 ou 3 semanas antes de ir para a competição, você começa administrando 200, 300, 400 gramas disso daqui todos os dias para o cavalo, aí sim você vai ter uma microbiota adaptada a comer esse tipo de alimento e você não vai se estressar durante a competição. Tá? Cuidado com Rei Ladies e pré-secados que vem nessas bolonas de feno. Tem produtos de ótima qualidade, tem produtos de péssima qualidade. O Rei Lady e o pré-secado eles são feitos através do uso de inoculantes. Quando você vê essas manchas brancas aqui, é porque o inoculante não foi distribuído de forma regular. Se ele não foi distribuído de forma regular, ele não tem um estímulo do bom processo fermentativo, comprometendo a integridade desse produto. Se você vê manchas pretas, vê temperatura elevada, sentir um cheiro ruim, isso aqui estragou, não dê para o seu cavalo. E isso vai causar cólica nos seus animais. É muito comum cólicas por uso de Rei Lady pré-secados de má qualidade. Além disso, quando eu trabalho com Rei Lady pré-secado, que são armazenados em condições anaeróbicas, ou seja, sem oxigênio, quando eu rasgo esse saco aqui, eu tenho a ação do oxigênio já. Isso aqui tem que ser consumido no máximo em 72 horas. E depois de aberto, tem que ser aberto em um ambiente coberto. Porque senão vai pegar o sereno da noite, vai pegar o sol do dia, vai secar cada vez mais e estragar esse tipo de produto. Tá? Procurar trabalhar com água fresca e limpa, quer seja na pastagem, quer seja na baia, limpar esses coxos todos os dias. Tá? Se for um coxo que não tem uma boia para enchê-lo diariamente, tem que ser colocado pelo menos 2 vezes por dia, porque a falta de água, lembra-se, a água dá raramente, causa cólica no meu cavalo. A água dada irregularmente causa cólica no meu cavalo. Tá? Trabalhar com uma ração certa. Tá? Normalmente nós não vamos discorrer sobre todos os tipos de ração e suas características aqui, tá? Mas não dê atenção indevida à aparência da ração, tá? Em termos de boniteza, digamos assim. Olha que ração colorida, cavalo não está nem aí. Olha, tem aveia, tem milho. Eu vou te contar uma dica. Se o milho e a aveia estiverem dentro desse pellet triturado, a digestibilidade, ou seja, a capacidade de absorção do cavalo, da aveia e do milho triturado dentro do pellet é muito maior do que fora dele. Então, essas rações laminadas ou multicomponentes podem ter uma digestibilidade inferior a uma ração pelletizada. Tá? Então, cuidado, apenas não se deixe levar pela aparência. O melhor produto é aquele que atende à necessidade do seu animal na quantidade certa. Cuidado com as matérias-primas que causam desequilíbrios nutricionais. Muita aveia, muito milho, que tem muito teor de amido, pode causar cólicas. Tá? A linhaça, eu vou dar uma atenção especial a ela aqui, principalmente ao grão de linhaça. Tá? Óleo de linhaça e o farelo de linhaça, eu sou muito favorável, eu gosto demais da conta de utilizar esses alimentos como complemento na dieta do meu animal, desde que sejam feitas as contas e sejam dadas com um objetivo bem claro. Tá? Mas a linhaça em grão eu detesto dar para cavalo. Muita gente utiliza o grão de linhaça, às vezes até óleo vegetal, como lubrificante do aparelho digestório de forma a prevenir cólicas. Só que a linhaça em grão, essa camada externa do grão, ela é muito, muito rígida. E o tempo que essa linhaça fica no aparelho digestório, nem a microbiota do cavalo consegue quebrar de forma eficiente essa casca da linhaça. Então, o que o pessoal faz? Deixa ela umedecida, imersa de um dia para outro. E aí forma aquela borra em cima da linhaça, que muita gente também dá junto com essa linhaça. Só que aquela borra é rica em ácido cianídrico, tá? Ou cianeto, tá? Que é um sequestrante de oxigênio. Tá? Ou seja, isso aqui dado regularmente, em grande quantidade para o cavalo, estamos falando aí 200, 300 gramas ou acima de 100 gramas todos os dias, pode matar o nosso cavalo de morte súbita. Tá? Ah, mas eu dou 2 vezes por semana. Tudo bem, você vai prevenir cólica 2 vezes por semana, porque ela não fica prevenindo cólica para o resto da vida. Tá? Então, se você quer prevenir a cólica,
procura mexer no seu manejo. Eu já usei óleo vegetal em algumas propriedades como lubrificante para prevenir cólica, em épocas do ano como agora, que nós temos um feno muito seco, o capim que tem está horroroso, e eu não tenho opção. Ou meu animal come aquilo, tá? Ou ele morre de fome. Comer aquilo é erro de manejo. Só que a opção é morrer de fome, então eu sei que eu vou cometer um erro de manejo colocando meu animal sob risco. Então eu vou usar de alguns artifícios, como por exemplo, posso usar óleo vegetal, vou usar simbióticos, que é o uso de probiótico mais prebiótico, para aliviar a pressão da microbiota natural e melhorar a eficácia do processo digestório, e assim isso ajuda a prevenir cólica. Mas eu tenho que ter consciência que isso é temporário. Tá? Eu não posso ter como minha rotina isso daí, senão eu comprometo a saúde permanente do meu animal. Tá? O problema de eu utilizar isso aqui como lubrificante na rotina, e isso eu vejo em muitos grandes centros hípicos, que o ano inteiro eles usam isso, tá? É que 99% das cólicas, como nós já dissemos, são ocasionadas por erro de manejo. Então, quer dizer que, adequando-se o manejo às reais necessidades do cavalo, ele dificilmente terá cólicas, tem uma chance de 1%. Ora, então, por que eu vou usar o grão de linhaça para prevenir cólica? Ora, administrar um preventivo para cólica na dieta diária somente se justifica se o manejo estiver errado. Mas o manejo errado não se justifica. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque quando você usa de um subterfúgio para prevenir um manejo errado, você está querendo justificar o seu manejo errado. Lembre-se, o temporário é uma coisa. A questão é, em imensa maioria dos lugares, isso é rotina. E isso pode ser um problema gravíssimo no dia a dia do animal. Cuidado com rações ricas em energia, como nós citamos, as que têm mais de 50% de amido. Então, as pessoas que compram ração e querem baratear o custo da ração, jogam rolão de milho, jogam grão de milho, jogam mais aveia e vai causar excesso de amido na dieta. Tá? O amido, que deveria sofrer um processo digestório enzimático pela amilase pancreática, pela amilase biliar, ele não vai conseguir sofrer esse processo enzimático. Tá? Ele vai ser comprometido e vai passar por um processo microbiano de fermentação, onde eu vou ter uma grande mortalidade dessa microbiota. Quando eu trabalho com produção de alimentação da microbiota de forma saudável, equilibrada, ela tem uma boa produção dos ácidos graxos voláteis, e isso tem um efeito fantástico. Então, vai nutrir a mucosa, aquelas célulazinhas que eu comentei quando eu falei do segundo cérebro, vai causar uma boa movimentação de todo o aparelho digestório, dá um aporte energético interessante para o meu cavalo, melhora a reabsorção de água que vai ocorrer, ou melhor, que deve ocorrer no intestino grosso, melhora a saúde da microbiota, diminuindo a ação das bactérias patogênicas, como colibacilose, salmonelose e clostridiose. Por outro lado, quando essas substâncias estão de forma excessiva e desnecessária, isso vai aumentar a produção de ácido lático, vai causar uma mortalidade da microbiota natural, levando ao desmicrobismo ou desbiose, causando inflamação de musculatura, cólicas, laminite, aumentando a inflamação digestiva, piorando a propriedade osmótica, causando diarreia no meu animal, porque ele não consegue reabsorver mais água. Então, isso aqui é muito complicado quando a minha dieta está desequilibrada. Ora, como eu previno isso? Trabalho com doses moderadas, com a quantidade necessária que meu animal precisa. Assim como a proteína. Tá? Quando eu dou proteína além das necessidades do meu animal, essa proteína vai produzir um composto altamente tóxico que vai ficar circulante, que vai causar enterotoxemia, problemas hepáticos, vai levar a problemas de emagrecimento do animal com lesão renal. Isso aí é facilmente observado também, uma má recuperação após esforço, com transpiração excessiva. Muitos cavalos têm aquele suor espumante, com perda excessiva de eletrólitos, é decorrente de uma alimentação rica em proteína. Não é só isso que causa o suor espumante, mas a excesso de proteína também causa esse suor espumante, tá? Causa cólicas e timpanismo e leva também a quadro da desmicrobismo ou desbiose, levando a quadro de laminite. Então, o que eu tenho que fazer para prevenir tudo o que nós falamos? Ajustar o manejo respeitando o comportamento natural do animal. Tá? Então, valorizar ao máximo a fibra longa, a fibra mais úmida, o volumoso, procurar equilibrar a dieta ajustando a real necessidade do animal, ou seja, eu tenho que evitar
excesso de concentrado, excesso de amido, excesso de proteína, excesso de energia, tá? Valorizando mais o volumoso, limitando o concentrado, disponibilizando sempre água fresca e limpa e respeitar o equilíbrio da microbiota. Quer seja da forma mais natural, quer seja utilizando-se, por exemplo, dos simbióticos, como nós já citamos anteriormente. Tá? Então, isso é o que eu preciso fazer para eliminar a imensa maioria dos quadros de cólica. Ah, mas isso é fácil, gente? É facílimo. Eu comecei a trabalhar com cavalos em 1978, eu tinha 13 anos. Tá? Facilitar para vocês, tenho 55 hoje. São 44 anos utilizando, 41 anos trabalhando com cavalo, quase 42 anos, e nós tivemos 9 casos de cólica em 42 anos. E eu sei a causa de todos eles. Tá? Algumas vezes foi porque não tinha o que dar, eu tive que dar cana-de-açúcar picada para cavalo. Isso traz problemas. Então eu tive que modificar o manejo, ajustar, para que não tivesse cólica. Ajustei o manejo, consegui eliminar esse problema de cólica por cana-de-açúcar. Tive que utilizar fenos de péssima qualidade, cólicazinhas ocorrendo. Ajusta o manejo, resolve o problema. E assim por diante. Tive cólica por estresse de competição. Quando a Camila foi montar, uma das primeiras vezes que ela foi montar com uma Mangalarga Machador nosso, numa prova, aqui pertinho de casa, 40 quilômetros daqui, o cavalo acabou a prova de enduro de 20 quilômetros e começou a rolar de cólica. Cólica por estresse. Fizemos um tratamentozinho com simbiótico nele, preventivo e tudo mais. Melhoramos as saídas dele para cá e para lá. Isso já foi 2008, né? São aí 13 anos, 12 anos atrás, nunca mais esse cavalo teve quadros de cólica. Tá? Então é uma situação que é possível da gente trabalhar. Então, gente, não é só pensar e sentir, mas fazer o que o animal precisa. E lembrando sempre da Mafalda, né? Na dúvida do que é certo ou errado, basta pensar no que não gostaria que fizesse com você. Ora, mas nós não temos problemas graves com quadro de cólica. Mulheres têm cólicas quase todo mês. O máximo que ela faz é matar o marido ou o namorado, mas ela não morre. Tá? Então, quando a gente fala em cavalo, nós temos que modificar o pensamento e agir e pensar no que o animal gostaria e precisa que seja feito por ele e para ele. É desta forma que nós efetivamente vamos conseguir eliminar o problema de cólicas na nossa propriedade com os nossos animais. Ok? Lembrando para vocês, próxima semana, na terça-feira, vamos falar da importância do manejo da mão de obra no bem-estar equino. Tá? Contatos nossos, reforçando, o nosso Instagram, André G. Sintra, nosso site, tem muito artigo, tem alguns vídeos lá legais também, nosso e-mail e o nosso canal do YouTube, onde essa palestra e outras estão disponíveis para você. Pessoal, agradeço novamente a atenção e fico à disposição para perguntas, tá? Ou até a semana que vem. Palavra de vocês, meninas. A internet está um pouquinho oscilando, mas eu queria agradecer, né, ao professor André mais uma vez por trazer esse belíssimo assunto, né, sobre enriquecedor para o nosso grupo, não só para o nosso grupo, mas para todo mundo que participou. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Não, acho que não temos dúvidas, né? Acho que foi bem esclarecedor para todos. Queria agradecer mais uma vez pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Igual o senhor mesmo falou, semana que vem, né? Estamos aí de novo. Tá bom. Muito obrigado, grande abraço a todos, até a semana que vem.
Boa noite, pessoal. Tivemos um probleminha na transmissão. Se tiverem alguma dúvida, pode ir colocando aqui, que o professor já vai entrar novamente e sanar a dúvida de todo mundo. Só um minutinho. Bom, como não temos dúvidas, também estamos com dificuldade para entrar em contato com o professor. Agradeço todo mundo pela presença. Desculpa os problemas técnicos. Lembrando que na semana que vem na terça, dia 13, e aguardo todos aqui. Até lá!